Quero falar aqui com vocês sobre um tema muito interessante, até porque a gente está fadado, né, a estar falando nessa semana sobre um parecer da nossa PGFN. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam o impacto que vai representar essa movimentação para o seu cliente. Então, antes de mais nada, você precisa entender qual é o histórico da nossa tese do século. Né? Então, em 2021, a gente teve uma repercussão geral, né, onde foi fadado ao STF, né, uma discussão novamente sobre a exclusão da base de cálculo quanto ao nosso ICMS. Já existiam contribuintes com liminares, né, já existia contribuintes com ações, mas existiam muitos contribuintes que também não tiveram nenhum tipo de ação quanto a esse tema. Mas a gente teve uma repercussão muito favorável para os nossos contribuintes, que é a nossa RE 574706, que foi nesse ano, né, de 2021, onde sim foi favorável, né, o STF ele concordou que o ICMS pode ser destacado, né, é o ICMS destacado e ele pode ser excluído da nossa base de cálculo quanto ao PIS e COFINS sobre as nossas saídas. Em nenhum momento foi discutido dentro dessa repercussão, né, dentro da decisão do nosso STF, não foi tratado a questão das entradas, isso que fique muito claro para vocês. Quando a gente falar sobre a tese do século, a gente tratava a saída. E aí a gente tinha, né, o contexto se era o ICMS a recolher ou ICMS destacado em nota fiscal. Então, ano de 2021 chegou, né? Então a gente teve um entendimento muito favorável aos contribuintes. Mesmo aqueles que não entraram com ação ou liminar podem começar a fazer e também, né, caso você queira trazer uma oportunidade para o seu cliente, você fazer as certificações, né, quanto às entregas do FD Contribuições. Isso também já está no nosso guia prático, tá? No nosso guia prático na seção 12, você já vai conseguir orientar ou até mesmo efetuar esse procedimento, né, que o fisco já trouxe, né, os procedimentos e as suas instruções. Então, definido isso, não havia o que se falar sobre o ICMS nas nossas entradas. E o porquê isso? A gente tem uma instrução normativa válida, número 1911 de 2019, lá no nosso artigo 167, onde ela trata algumas características quanto à nossa base de cálculo para a tomada de crédito quanto ao PIS e COFINS. Lembrando que a nossa instrução normativa, o que é uma instrução normativa? A instrução normativa, ela é um ato, né, é uma legislação onde ela compete o procedimento de alguma operação. Então, essa instrução normativa, ela trata um procedimento quanto ao cálculo, né, e a consideração da base de cálculo, por exemplo, do PIS e a COFINS, o que deve ser considerado. Lá no nosso artigo 67, é importante dizer que a instrução normativa é válida, não teve algum tipo de alteração nesse sentido ou revogação, aonde o fisco ele trata que, caso a sua base de cálculo ela precisa ser formada com o seu custo. Caso esse ICMS próprio fazer parte do custo da sua base de cálculo quanto ao PIS e COFINS, não há o que se falar sobre excluir, né? Então, tudo que formar o seu custo dentro da sua empresa, o seu preço final dentro da sua empresa, o que move o seu custo, né? Não há o que se falar sobre excluir qualquer tipo, por exemplo, de ICMS próprio, se o seu cliente ou contribuinte tiver, por exemplo, o ICMS dentro do seu custo, dentro da sua formação do custo, não há o que se falar sobre excluir esse ICMS nas suas entradas, nas suas aquisições, tá? Então, a gente tem uma instrução normativa válida, a gente tem um procedimento válido. Lá no nosso artigo 167, o fisco vem trazendo todo e qualquer tipo de características quanto à tomada de crédito, a questão da base de cálculo, tá certo? Então, está válida. Só que agora, em julho, né, a gente teve uma solução COSIT, enfrentada e respondida pela Receita Federal, que é a 10 de 2021, aonde a Receita Federal, ela trouxe o seu entendimento novamente, né, a gente estava aguardando um posicionamento quanto à decisão favorável que a gente já tinha enfrentado, mas a gente está aguardando os procedimentos quanto às certificações, né, e até mesmo as considerações das exclusões. E a Receita Federal, por meio de uma solução de consulta, né, a COSIT, ela trouxe um entendimento não só sobre as saídas, né, onde ela enfrentou a questão do ICMS sobre a saída, mas ela também pontuou dentro dessa solução de consulta que o ICMS sobre as aquisições nas suas entradas também deveriam excluir, né, na sua apuração. Então, indo contra
o nosso procedimento conforme a nossa instrução normativa 1911 de 2019. Com certeza a Receita Federal está se sentindo um pouco coagida nesse sentido, uma vez que tudo que ela enfrentava e tinha como entendimento acabou sendo exposto, né? Até porque a gente tem uma decisão favorável, né? Então, com certeza vai envolver os cofres nesse sentido. Então, dentro dessa solução, ficou a questão, né? Será que eu excluo ou não excluo? O que eu devo considerar? Mas sempre lembrando que a gente tem uma instrução normativa válida e dentro da nossa solução de consulta COSIT, a Receita Federal em nenhum momento trouxe uma legislação específica para esse assunto, né? Então ficou esse entendimento do profissional e do contribuinte se deveria excluir ou não esse ICMS nas nossas aquisições. Então veja que até então a gente não tinha discutido, a gente não tem discussão nesse sentido com o nosso STF. O STF, ele enfrentou esse procedimento, né? Ele enfrentou esse recurso, esse procedimento, quanto às nossas saídas, né? E foi favorável aos nossos contribuintes, até mesmo aqueles que não tinham ação válida, né? E aí, a solução de consulta veio, a Receita Federal, né, por se sentir um pouco coagida nesse sentido, trouxe também a questão das saídas e entradas, né? Então, a instrução de consulta COSIT 10 de 2021 vem o entendimento da Receita Federal sem nenhum tipo de embasamento, mas informando o entendimento dela que sim, haveria o que se falar sobre ICMS na saída e também excluir o ICMS nas suas aquisições, indo contra a nossa instrução normativa 1911 de 2019. Só que aí, ontem a gente teve um parecer da nossa PGFN, que era tudo isso que a gente estava esperando, né? A PGFN se posicionar e até mesmo trazer os seus procedimentos quanto a tantos assuntos que ainda percorrem nesse assunto, nessa tese, né? Então, a PGFN, por meio do parecer 14483 de 2021, ela tratou, né, a questão do nosso ICMS sobre a entrada e disse que não deve ser excluído o ICMS nas nossas aquisições, uma vez que não foi tratado isso dentro da repercussão geral. Então, não há o que se falar, né, sobre excluir o ICMS das suas aquisições, né? Então, a PGFN, ela simplesmente falou para a Receita Federal, olha, Receita Federal, se você está se sentindo coagida, né, nesse sentido, você precisa estar discutindo isso via judicial, né, lá no nosso STF, para que aí sim a gente comece a tratar esse assunto. Mas até então a gente tem uma decisão quanto à saída. Não há o que se falar sobre as entradas, uma vez que não foi discutido. Então a PGFN diz o que para a Receita Federal? Não há o que se falar sobre excluir o ICMS das nossas entradas, tá certo? Então veja a importância da gente entender o histórico quanto à nossa tese do século, ficar de olho quanto ao impacto, né, que essa tese vem enfrentando para os nossos contribuintes. Com certeza a gente vai ter muitas demandas ainda pela frente, uma vez que a gente está dependendo ainda de procedimentos e pareceres quanto a instruções normativas, né, trazendo acerca desse assunto, até porque ainda muitos contribuintes fazem via ajuste FD contribuições, outros fazem via nota fiscal eletrônica, né? Então a gente vai enfrentar ainda muita demanda nesse sentido. Mas é muito importante você como profissional entender o histórico e o impacto que essa tese pode estar afetando o seu contribuinte, o seu cliente, tá certo? Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês um resumo sobre esse histórico, né, para vocês conseguirem entender, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui, se inscreva no canal da NET Fiscal e eu faço convite, caso você ainda não seja aluno da NET Fiscal, clica aqui abaixo, venha fazer parte dessa NET Fiscal, né, da nossa escola de ensino da área fiscal, uma vez que a gente tem um treinamento específico sobre a exclusão da base de cálculo quanto ao ICMS, e a gente acabou até mesmo de trazer um pouco mais a fundo, né, sobre esse tema tão importante, quanto também a nossa exclusão quanto ao ICMS das nossas entradas, né? Então, fique à vontade, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê. Até mais!